Bom, meu nome é Rafael Vitor, eu tenho 18 anos, estou no primeiro período de Sistemas de Informação e agora eu vou dar uma mini aula sobre princípios da contagem. Eu dividi com Salazar esse assunto, então eu vou começar dando essa introdução e depois Salazar vai fazer a parte dele, que é, digamos que é a segunda parte. E a ideia agora é eu fazer um breve resumo sobre todos os conceitos e toda a lógica por trás, para depois a gente ver como isso é aplicado na prática, na programação, enfim, no nosso dia a dia. Bom, começando por questão da contagem, só dando a introdução inicial, quando a gente mexe com números, a gente pode contar de diversas formas. Seja dando nós em uma corda, seja contando com os dedos. Mas quando a gente começa a mexer com números gigantescos, números mais complexos, é legal que a gente tenha uma lógica por trás disso. É legal que a gente saiba contar de uma forma mais eficiente. E agora, falando sobre um pouco sobre a introdução da introdução, o teorema fundamental da contagem, ele é o que ele rege tudo. Então, ele tem duas regrinhas famosas, que é a regra do i e a regra do ou. Sempre que aparece o i, a gente multiplica, sempre que aparece o ou, a gente soma. Então, por exemplo, se eu vou comer alguma comida e eu tenho três opções de biscoito e três opções de sorvete. No caso, eu usei o ou, 3 de biscoito ou 3 de sorvete. A gente vai somar. Então, eu tenho 6 opções no total de comer algum alimento. E a regra do i é o seguinte: se eu vou sair para uma festa e eu tenho 3 opções de camisa e 3 opções de calça. Percebam que eu usei o i, então agora, para eu saber quantos pares de roupa eu posso usar para uma festa, só é multiplicar o 3 pelo 6, ou o 3 pelo 2, que vai dar 6. É uma regra básica, mas que ela rege tudo, então tem que tomar bastante atenção e aprender direitinho. E aí, eu já falei sobre a regra da soma. Bom, falando um pouco sobre permutação, a ordem importa. Então, um exemplo clássico é o seguinte: eu tenho uma estante vazia e eu tenho 5 livros. Eu quero escolher a forma que eu vou organizar esses 5 livros. Então, se eu colocar o livro de Harry Potter na frente da Bíblia, vai ter. É diferente de eu colocar a Bíblia na frente do Harry Potter. Tipo, essa é a lógica. Então, como a ordem importa, e eu quero ordenar aquilo ali. Para a primeira posição, se eu tenho 5 livros, para a primeira posição eu vou ter 5 opções, para a segunda 4, 3, 2 e 1. E isso faz com que a fórmula fique n fatorial, que é a quantidade de, enfim, de objetos ali fatorial. A segunda coisa é um arranjo, que é o seguinte: agora eu não tenho mais a obrigatoriedade de escolher de esses N elementos, eu não preciso colocar os N em uma estante. Eu posso escolher, por exemplo, 3 desses 5 elementos para colocar na estante. Ou seja, a ordem ainda importa. É, por exemplo, a questão do pódio. Se eu tenho 10 participantes e eu quero fazer um pódio com 3 pessoas. A ordem vai importar, porque o primeiro não é igual ao segundo. A ordem entre primeiro e segundo importa. Porém, a fórmula, enfim, vai ficar n fatorial sobre n menos p fatorial. É a fórmula oficial do arranjo. E agora, permutações com repetição. A gente pode até se atrapalhar um pouco quando a gente vê permutação com repetição, é um pouco diferente da sem repetição, mas a gente pensa muito, por exemplo, em um anagrama. Na palavra banana, se eu trocar o primeiro A com o segundo A, não vai ter diferença. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. E a fórmula, ela fica n fatorial sobre n1 fatorial. E o que é o n1? N1 é a quantidade de vezes que uma determinada letra, ou enfim, que um determinado termo ele aparece. Então, n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes, e aí, reticências, quantas vezes aquele termo vai aparecer sempre no fatorial. E isso é uma regra geral com permutação de repetição. Fala um pouco sobre as combinações, talvez seja o que mais pega no pé assim dos alunos, o que é mais difícil, digamos assim, que é basicamente desconsiderar a ordem. Então, se a ordem importava antes, agora a ordem não importa mais. Por exemplo, na Mega Sena, quando a gente escolhe 6 números, a gente não tem que cravar a posição de 6 números. Ah, não, primeiro vai ser sorteado o número 1, depois o número 10. Não. A gente tem que acertar, mas pode ser de uma forma totalmente aleatória. Então, a ordem, ela não importa. E aí a fórmula fica n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. E aí a diferença de arranjos para a combinação é que, na verdade, a combinação ela é um arranjo, só que a gente divide ela por p fatorial justamente para a gente tirar essa ordem aí dos elementos. E agora falando um pouco sobre, que confunde muitos alunos, é o arranjo vezes a combinação, tipo, ou a combinação. A gente usa arranjo quando a ordem importa e a gente usa combinação quando a ordem não importa. Basicamente isso. Então a gente deve se perguntar, pô, se eu fizer um pódio
de uma competição. A ordem vai importar o primeiro e o segundo? Vai. Então, arranjo. Só que, por exemplo, se eu fizer outra pergunta, se eu quiser escolher 3 médicos em 10 profissionais, a ordem vai importar o primeiro ou o segundo médico? Não. Então é uma combinação. E agora falando um pouco sobre contagem na prática, a gente usa muito contagem nas regras do produto, aquele do I, quando a gente vai fazer uma senha, por exemplo. Se a senha ela tem que ter 4 dígitos, e desses 4 dígitos, o primeiro é uma letra do alfabeto minúscula, o segundo é um caractere, enfim. A gente usa muito nesse cálculo de quantas senhas a gente vai conseguir fazer e o quão segura é aquela senha, dependendo da quantidade de caracteres ali que pode ser utilizada. A segunda utilização muito comum é nos bits. Então, por exemplo, se eu tenho k bits, eu vou sempre representar 2 elevado à quantidade de bits. Por quê? Porque o bit ele pode ser 0 ou 1. Então, se eu estou escolhendo entre dois elementos, eu vou sempre ter que estar com o 2 elevado à quantidade de bits. E a terceira coisa é em algoritmos e fatoriais. Como assim? Por exemplo, nas rotas, quando a gente vai calcular as rotas do caixeiro viajante, a gente sabe que quanto mais a gente adicionar uma rota, quanto mais a gente adicionar um caminho ali, a permutação vai ficando sempre maior, sempre maior, sempre maior. Então é impossível a gente testar todos esses casos. Então esse é um dos diversos casos, né, que a gente usa permutação, que a gente usa contagem, com contextos e situações de hoje em dia. E aí, só para resumir, as ferramentas que a gente utiliza a regra do produto, permutação, arranjo, permutação com repetição e combinação, e isso é o que rege a primeira parte, né, de tudo isso, de contagem que a gente sabe e a gente utiliza, tanto em matemática discreta quanto no nosso dia a dia, assim, como programadores, enfim.